Olá, galera! Tudo bom? Eu sou o professor Wallace Vital e na aula de hoje falaremos sobre velocidade relativa, dando continuidade nos assuntos anteriores, né? Na aula passada a gente falou sobre movimento retilíneo uniforme, né? Onde a gente fala sobre gráficos e aprofunda mais o conceito de velocidade média. Então, se você quiser ver, se você quiser assistir, né? Só você clicar aqui em cima. Se não, continue nessa aula. Então, gente, quando a gente fala de movimento relativo, necessariamente dois corpos vão estar se deslocando juntos, né? E aí gera uma apreensão, gera uma preocupação, gera uma dúvida, né? Se são dois corpos, qual velocidade eu vou calcular, né? Velocidade de quem? Se eu tiver que calcular o tempo que os dois demoram para se encontrar, né? Velocidade de quem que eu uso? Por isso que a gente utiliza o conceito de velocidade relativa. Beleza? No conceito de velocidade relativa, a gente acaba utilizando os dois, relativizando os dois. Então, para isso, né, vamos entender melhor inicialmente. Então, a gente tem o primeiro carro aqui, né? Quando eu colocar ele para se deslocar, ele vai sair do quilômetro 10 e vai chegar no quilômetro 70 e vai fazer esse movimento aqui, ó, subindo. Com esse movimento subindo aqui, esse gráfico, né, ele sempre tem que sair, né, da onde? Aqui o gráfico sempre tem que partir de onde ele estava, ou seja, se aqui onde ele estava era o quilômetro 10, no gráfico ele tem que sair do 10. Né? E o final, ou seja, aqui a distância dele, né, a posição dele tem que ser sempre, né, coincidente com aonde ele chegou, que no caso foi do 10 até o 70 e aqui do 10 até o 70. Beleza? Então esse gráfico aqui, ele vai dizer para a gente uma outra característica. E que outra é essa característica? Né? Que a velocidade, né, ela é positiva. Né? O que significa essa velocidade positiva? Né? Por quê? Porque ele está indo. Né? Se essa setinha aqui está para cá e o movimento dele é para lá também, é porque essa velocidade é positiva. Né? A gente dá um nome próprio para isso, né? Que o movimento se chama movimento progressivo. De forma diferente, se a gente está no quilômetro 70, né, e a gente faz isso, vai do 70 para o 10, o gráfico ele fica diferente. Como você pode ter observado aqui, ó, eu estava no 70, né, e o meu cara, ó, a reta está indo para baixo. Né? Eu estava aonde? No 70. Minha posição inicial era aqui, 70. Minha posição final agora é 10, então lá embaixo. Beleza? Eu saí do 70 e vim para baixo. Então, ó, se o meu sentido é para cá, né? Se o meu sentido é para a direita e o meu movimento é para a esquerda, eu não estou indo, eu estou voltando. Desculpa a letra horrível. Então, essa minha velocidade aqui, ela não vai ser positiva, ela vai ser negativa. E isso tem uma diferença, porque enquanto a velocidade positiva é um movimento progressivo, né, essa minha velocidade negativa, ela vai ser o que a gente chama de movimento retrógrado, beleza? Retrógrado é quando está andando para trás. Por exemplo, uma sociedade que ela não evolui, uma sociedade retrógrada, ao invés dela progredir, ela acaba andando para trás em questão do desenvolvimento. Então, a gente tem aqui agora os dois. Então, o que basicamente? A gente tem agora dois tipos de movimento, né? Um que vai para a direita e outro que vai para a esquerda. Então, os dois, um vai sair do 70 e o outro vai sair do 10, né? E quando eu colocar os dois para se deslocar, eles se encontraram quase no olho, né? No olho a gente consegue dizer que eles se encontraram ali no 40, né? No gráfico, né? Esse valor está aqui, ó. Esse 40 é nesse ponto aqui do gráfico. Ou seja, onde eles se encontram é aqui. Ou seja, entre o 50 e o 30, a gente poderia dizer que é no 40. Beleza? Então, como é que eu faço para calcular essa posição aqui, né? Que é 40. Ou mesmo, quanto tempo que eles demoraram para um sair do 10 e chegar até o 40 e o outro sair do 70 e chegar até o 40, né? A gente tem isso. Beleza? E para isso a gente utiliza os conceitos de velocidade relativa, né? Velocidade relativa é sempre quando a gente vai subtrair, né, a velocidade de um em relação ao outro, beleza? A gente sempre vai subtrair um em relação ao outro.
Então, ó, focando aqui, né, velocidade relativa desse cara da esquerda com esse cara da direita, né? Eu vou subtrair a velocidade do primeiro em relação à velocidade do segundo. Só que, olha, por que está aparecendo um sinal de negativo aí? Né? Eu vou subtrair. Só que se um está para a direita, a velocidade dele é positiva. Né? Se o outro está indo para a esquerda, a velocidade dele é negativa. Então eu vou subtrair com o outro cara que é negativo. Então menos com menos vai dar mais. Beleza? Então a gente tem essa característica, né, do movimento cuja velocidade é relativa vai ser acabar somando os dois. Beleza? Wallace, por que no final eu somo? Não consegui entender isso. Né? Porque eles estão se aproximando. Então, numa aproximação, imagina o seguinte, você está indo em direção à parede, né? Aqueles testes de colisão de carro. Né? O carro ele vai a 60 km por hora em direção à parede. Né? Qual é a aproximação desse carro em relação à parede? A velocidade dele mais a velocidade da parede. Só que se a velocidade da parede é zero, porque ela está parada, então eles se aproximam um do outro a uma taxa de 60 km por hora. Agora, imagina que a parede também está se deslocando. Né? Eu vou somar essas duas velocidades porque o impacto vai ser somado. Beleza? Na prática era isso. Só que nem todo movimento vai ser sempre com uma velocidade, com esse movimento com sentidos contrários. Né? A gente já viu esse caso aqui, né? O movimento é progressivo, beleza? Esse movimento é o retrógrado, né? Só que se a gente, por acaso, não colocar os dois fazendo esse tipo de movimento, né? Com uma velocidade igual dos dois, né? Colocar esse movimento com uma velocidade diferente, de tal forma que um deles... Vamos lá, se os dois são diferentes, um deles vai ter que ser maior, né? A velocidade de um deles vai ser maior. Então, olha só, né? Vamos dar um zoom nesse cara aí para a gente conseguir observar o que está acontecendo. Ó. Não vai. Então, quando eu colocar os dois para se deslocarem, né, o movimento deles vai se encontrar ali em torno do 30. Então, se um saiu do 10 e chegou no 30, o outro saiu de 70 e chegou no mesmo 30, né, um se deslocou apenas esses 20 km aqui, enquanto o outro se deslocou 40. Quem é mais rápido? O cara que saiu do 70, né, e chegou no 30, porque ele percorreu 40 km no mesmo tempo que o outro percorreu apenas 20. O nosso gráfico vai ser esse. Né? Um vai sair do 70 e vai chegar no 10. Né? O outro vai sair do 10 e vai chegar até o 70. Só que por eles terem velocidades diferentes, eles vão se encontrar numa posição diferente daquela anterior. Né? Aqui agora a posição de encontro deles é 30. Novamente, a nossa velocidade relativa vai ser a soma dos dois. Só que eles vão ter velocidades diferentes. Beleza? Aí vamos lá. Isso a gente já viu. Né? Só que agora, olha a diferença para esse. Nesse, está saindo do quilômetro 10. Foi até o 70. A gente já viu. Só que esse está saindo do 30. Ó. Então, se esse está saindo do 30, a posição inicial dele é 30. Beleza? Logo, quando eu colocar os dois para se deslocarem juntos, um já está na frente do outro. Então, para esse daqui conseguir ultrapassar o cara da frente, né, os dois estão no mesmo sentido, ambos estão para a direita, né, ambos têm velocidade positiva. Né? Logo, para esse daqui de trás ultrapassar o cara da frente, ele tem que ter uma velocidade maior. Se a velocidade dele for menor, a distância entre eles aqui vai aumentar. Se, por acaso, a velocidade dos dois for igual, essa distância que é 20 km aqui, ela vai perdurar para sempre, enquanto a velocidade dos dois for igual. Então, quando eu colocar os dois aí para andarem, né, eu consigo observar aonde é que o outro ultrapassa. É algo em torno aqui, ó, nessa região aqui dos 50, nessa regiãozinha aqui. Beleza? Então, aqui, ó, eles se encontram justamente aqui. Beleza? Então, vamos lá. Um
saiu do 30 e chegou, vamos considerar que seja o 50, né? E chegou aqui no 50, então ele percorreu isso. O outro saiu do 10 e chegou no 50, o outro percorreu isso tudo. Então a velocidade dele, né, é maior porque ele percorreu uma distância maior no mesmo tempo. Perfeito? Então a gente está sempre trazendo a definição de velocidade, que é deslocamento, né, sobre tempo. Não apenas aquela questão de é mais rápido porque ultrapassou. Beleza? Não apenas isso. Perfeito? Então, nessa questão aqui agora, para a gente poder calcular a velocidade relativa delas, né, aqui eu já vou ter que subtrair. Nessa figura aqui, foi uma cópia da outra. Né? Eu posso considerar que essa daqui é a certa, é a que vale para essa daqui? Não. Nessa daqui, a gente não tem velocidade negativa. Esse sinal aqui ele permanece, né? Porém, esse sinal daqui não. Né? Wallace, por que esse sinal daqui ele some? Né? Ele some porque ambos estão para a direita. Então, ambos são um sinal o quê? Positivo. Logo, esse meu não tem cor branca aqui. Tem aqui. Só que eu não estou conseguindo ver onde é que está o branco. Então, como vocês conseguem observar aí, né? Estou transformando esse positivo em negativo. Então, agora a gente tem corretamente a expressão para a velocidade relativa. Velocidade do primeiro menos a velocidade do segundo. Por que é menos mesmo? Porque não é mais igual ao outro? Porque ambos são positivos. Como a gente sempre diminui a velocidade de um em relação ao outro, né? Então essa expressão aqui, esse menos, ele some. Né? É difícil usar o branco. Não tá ficando. Mas beleza. Então, gente, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida você pode comentar aí. Fica à vontade. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Compartilhe o vídeo com sua turma. Ajuda o canal. Espero que tenham gostado. E até breve. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.